Fala, gente, tudo bem com vocês? Na hora de financiar um imóvel ou um automóvel, muita gente sai à procura somente dos juros mais baixos. Mas não é só isso que importa, com certeza. O valor da parcela e a forma como os juros são aplicados no saldo devedor também tem uma influência enorme no resultado final. E aí surge aquela dúvida de sempre. O que é melhor? Tabela saque ou price? Em que modalidade você paga menos juros? Em qual delas as parcelas são menores? Se essas e outras dúvidas relacionadas com esse tema passam pela sua cabeça, você acabou de encontrar o vídeo certo. Então, cola comigo. Já aproveita e deixa aí o seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe. Para você não custa nada, mas para mim ajuda bastante o canal a crescer. Aqui embaixo do vídeo no YouTube, no comentário fixado, você vai encontrar uma série de links e cupons para você utilizar. Não deixe de conferir. Um financiamento em geral é composto por 4 partes: o valor financiado, os juros, as taxas e os seguros. Em geral, essas 4 partes estão embutidas e diluídas ao longo de todo o tempo de financiamento. Ou seja, de cara, acho que já ficou bem claro, já deu para perceber que nem tudo que você paga mês a mês vai ser utilizado para abater lá o valor efetivo daquele bem, daquele imóvel ou automóvel que você está financiando. Dessas 4 partes, somente uma é utilizada para abater o valor do bem. As outras 3 você acaba pagando somente para o banco. E é justamente esse abatimento do valor do bem que a gente chama de amortização. Quando você vai contratar um financiamento, você pode escolher qual é o sistema de amortização que você quer utilizar ao longo do seu contrato, seja a tabela saque ou a tabela price. Aqui a principal diferença entre essas duas tabelas está na forma e na velocidade com que elas vão reduzir o seu saldo devedor. Dependendo do que você escolher, você vai ter resultados muito diferentes no seu financiamento, tanto no valor das parcelas quanto no total de juros que você vai pagar ao longo do contrato. De um lado, a gente tem a price, que possui parcelas constantes, ou seja, um valor fixo ao longo de todos os meses do contrato, e amortização crescente. Do outro lado, a gente tem a saque, que possui parcelas cada vez menores e a amortização é constante ao longo do tempo de contrato. Já comparando essas características, a gente consegue perceber que quando você utiliza um financiamento com amortização pela tabela price, a primeira prestação é mais barata do que o mesmo financiamento utilizando a tabela saque. Por outro lado, a última prestação na tabela price é mais cara do que a última prestação na tabela saque. Continuando as comparações, quando a gente usa a tabela price, o saldo devedor é reduzido mais lentamente do que na tabela saque. E é justamente isso que faz com que o total de juros pagos, nesse primeiro caso, na price, seja maior no total do que na saque. Porque nesse último caso, o saldo devedor é consumido mais rapidamente, então tem menos espaço para aplicação de juros ao longo do tempo de contrato. Por essas características que eu acabei de mencionar, a tabela price acaba sendo utilizada mais para financiamento de automóvel, enquanto a tabela saque mais utilizada para financiamento de imóvel. Acompanhe agora comigo esse gráfico que está aí na sua tela. Nele a gente faz uma comparação do valor das parcelas ao longo de um financiamento de 30 anos, utilizando ambas as tabelas, price e saque. Esse financiamento é de um imóvel de valor de R$300 mil, ao longo de 30 anos, 360 meses, com a taxa de juros de 9% ao ano fixa. Perceba aí como o valor das parcelas na price é constante ao longo de todo o contrato. Enquanto isso, o valor das parcelas na tabela saque começa mais alto e termina mais baixo. Isso acontece justamente pela forma como o saldo devedor é reduzido ao longo do contrato em ambos os casos. Na saque, a amortização desse saldo devedor é constante. Logo, o que varia no valor das parcelas é a quantidade de juros. Então, incide mais juros lá no começo e menos juros no fim. Já no caso da tabela price, quem é constante ao longo de todo o contrato é o valor da parcela. Então, tanto a quantidade de juros quanto a quantidade de amortização em cada parcela vai sendo alterada ao longo do contrato. No início também você paga mais juros e menos amortização, e no final do contrato isso se inverte, você paga mais amortização, menos juros. No total, se você somar tudo o que você pagou em ambos os casos de financiamento, você vai ver que na price você acaba pagando mais. Por quê? Ela incide mais juros no total. Usando aquele mesmo exemplo de financiamento que eu acabei de falar, ou seja, um financiamento de 30 anos de um imóvel de 300 mil com uma taxa de juros de 9% ao ano, no final do financiamento, utilizando a tabela saque, você teria pago um total de R$690 mil, sendo que desses, 390 mil seriam de juros. Já
quando a gente fala da tabela Price, o total pago seria de impressionantes 841 mil, ou seja, 541 mil só de juros. Quase o dobro do valor do imóvel. A diferença é realmente muito grande, é gritante. Acompanhe comigo agora na tela essa tabela. Ela faz a comparação entre as 5 primeiras parcelas e as 5 últimas parcelas em ambos os casos, saque e price. Perceba já de cara como a primeira prestação, a primeira parcela da tabela saque é maior que a primeira parcela da tabela price. Os juros são exatamente iguais nessa primeira parcela, mas a amortização da saque acaba sendo maior. Na verdade, bem maior. Na price você pode ver que quase 100% do que você paga na primeira parcela são juros. Quando a gente olha agora para a última linha, em ambas as modalidades, a última parcela praticamente é 100% de amortização e só um pouquinho de juros. Mas perceba que a diferença nesse caso é que o valor total da parcela, no caso da saque, é bem menor do que no caso da price. Agora, apesar de a tabela Price estar caindo em desuso para financiamento de imóveis, que são obviamente mais longos, ela ainda é muito utilizada e é até preferida em financiamentos mais curtos, como os de automóveis, por exemplo. Isso acontece porque, por ter parcelas fixas ao longo do contrato, muita gente acha que isso acaba facilitando na organização das contas mensais, já que você sabe exatamente quanto você vai pagar ao longo do contrato. E até que realmente faz algum sentido. Mas afinal, depois de todo esse comparativo, o que é melhor, saque ou price? Bom, depende muito do seu perfil e da sua renda. Bom, se você acha que a sua renda ela será constante ou tende a ser constante ao longo de todo o prazo do financiamento, você pode optar pela tabela saque. Isso porque você vai pagar mais no início, você vai pagar uma parcela maior no início, e conforme os anos vão passando, você vai pagando menos. Então, o seu orçamento vai ficando mais livre, mais folgado. Já se você espera um aumento na sua renda, você pode optar pela tabela Price, porque como ela vai ter um valor de parcela constante, conforme a sua renda aumenta, esse valor de parcela vai ficando menos relevante também no seu orçamento. Só que o problema não é só esse. Às vezes você não pode escolher entre saque e price. Essa escolha é feita no seu lugar. Lembra que eu falei que no caso da tabela saque, o valor da primeira parcela é maior do que na tabela price? Então, pode ser isso que vai definir se você vai fazer um financiamento com uma tabela ou com a outra. Eu digo isso porque a maioria dos bancos não aprovam um financiamento caso o valor das parcelas, principalmente da primeira parcela, seja superior a 30% da sua renda total familiar. O banco faz isso para evitar de tomar calote. Lembre-se de que um banco não joga para perder. Então, voltando ao nosso exemplo de financiamento de R$300 mil, a primeira parcela na tabela saque seria de quase R$3 mil. Ou seja, se a sua renda familiar for menor do que R$10 mil mensais, o banco provavelmente vai recusar o seu financiamento, pelo menos nessa modalidade. E aí você vai ser obrigado a optar pela tabela Price, já que ela tem uma parcela inicial menor. Então, nem sempre adianta você fazer toda essa pesquisa, procurar pelo melhor negócio, pela melhor tabela e pelos melhores juros, se a sua renda não está condizente com o valor do imóvel que você quer financiar. Então, fique sempre atento para você não meter os pés pelas mãos. O financiamento é algo sério, é uma decisão que você precisa fazer depois de muito planejamento, de conversar com pessoas, conversar com seu cônjuge se você for casado. Muita gente acaba se metendo em enrascada por não avaliar todas essas características e todos esses cenários. Me conte aqui embaixo nos comentários o que você aprendeu do vídeo de hoje. Ficou claro para você a diferença entre saque e price? Me conte aí. Um abraço e até o próximo vídeo.